Olá pessoal, eu sou o professor Viegas e hoje eu vou resolver mais uma questão do Enem 2019. Mas antes disso eu queria pedir para vocês não esquecer de dar o joinha ali, pessoal às vezes assiste, e não dá o joinha, isso aí ajuda que os meus vídeos sejam encontrados mais facilmente, e pedir também para quem está assistindo e ainda não se inscreveu, se inscreva, que aí você terá notificações de novos vídeos do professor Viegas com as resoluções de questões do Enem e questões de matemática em geral. Então na aula de hoje eu vou resolver a questão 138 da prova rosa do Enem 2019. A questão 138 diz o seguinte: uma construtora pretende conectar um reservatório central, ele chamou de RC, em formato de um cilindro com raio interno igual a 2 metros e altura interna igual a 13,30 metros. Há 4 reservatórios cilíndricos auxiliares, o R1, R2, R3 e R4, os quais possuem raios internos e alturas internas medindo 1,5. As ligações entre o reservatório central e os auxiliares são feitas por canos cilíndricos, com 0,10 metros de diâmetro interno e 20 metros de comprimento, conectados próximo às bases de cada reservatório. Na conexão de cada um desses canos com o reservatório central, há registros que liberam ou interrompem o fluxo de água. No momento em que o reservatório central está cheio e os auxiliares estão vazios, abrem-se os 4 registros e, após algum tempo, as alturas das colunas de água nos reservatórios se igualam. Assim cessa o fluxo de água entre eles, pelo princípio dos vasos comunicantes. A medida em metro das alturas das colunas de água nos reservatórios auxiliares, após cessar o fluxo de água entre eles, é... Então aqui nós temos as opções de A até E, a letra A é 1,44, letra B 1,16, letra C 1,10, letra D 1 e letra E 0,95. Bom, então aqui nós vamos chamar de número 1, o volume do reservatório central, antes de abrir os registros. Aqui então tem essa observação, que o reservatório está cheio de água. O volume do cilindro é calculado da seguinte forma: π, que é uma letra grega, que no caso representa 3,14, mas nós por enquanto vamos deixar só o π aqui, aproximadamente 3,14, é claro, O R aqui é o raio desse cilindro, lembrando que o raio é a metade do diâmetro, o diâmetro é a largura total do círculo, da base do cilindro, e o H seria a altura aqui, então o H é 3,3 metros. Bom, então aqui aplicando a fórmula do cilindro, o volume do cilindro aqui 1, nós estamos calculando o reservatório antes de abrir os registros, vai ser o π, vezes o raio aqui, que é 2 metros, 2 elevado ao quadrado, vezes a altura, que é 3,3. O volume do cilindro, 1 aqui, vai ser... Aqui dá para deixar o π depois, então 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. 4 vezes 3,3 vezes o π. Eu posso trocar de lugar aqui porque a ordem dos fatores não altera o produto, o resultado. 4 vezes 3,3, então o volume do cilindro antes de abrir os registros é 13,2 π, e a unidade de medida de volume é aqui no caso estava em metros as medidas, então é metros cúbicos. Por que é metros cúbicos? Porque aqui eu tenho essa medida aqui está em metros e aqui está em metros quadrados, porque eu fiz metros elevado ao quadrado, metros ao quadrado. Metros vezes metros, aqui o expoente é 1, quando tu multiplica a mesma base, tu soma os expoentes. Então aqui 2 mais 1, 3. Por isso que fica metros cúbicos. Não sabia. Então o volume do cilindro antes de abrir os registros é esse aqui. Bom, então aqui está o desenho. Era para ser esse o desenho, mas vamos fazer uma força de vontade aí, para ver que esse desenho é o desenho da prova. Então eu tenho aqui o cilindro grande, que é o RC, e os 4 cilindros pequenos aqui, R1, R2, R3 e R4, e aqui os canos que levam água até esses cilindros menores. O que ocorre? Quando a gente abre o registro, vai ficar preenchido de água, além depois de entrar dentro daqueles cilindros menores, vai preencher de água aqui dentro do cano. Então nós temos que calcular o volume do cano também.
Tá? Então, a forma que eu vou utilizar, né, para calcular o volume do cano, é a mesma que eu utilizei para calcular o volume desse cilindro grande aqui, que é o π vezes o raio aqui do cano, elevado ao quadrado, vezes, só que aqui não é altura, né? É comprimento, mas equivale à mesma coisa. Então aqui, em vez de ser H, eu vou usar L de comprimento. Tá? Então, o volume do cano aqui vai ser igual ao π, por enquanto vamos deixar π aí. O R, então, é 0,05 elevado ao quadrado. Ô, senhor, mas onde é que sai esse 0,05? Daqui, ó, o diâmetro do cano é 0,10. Lembrando aqui, né, se eu fizer aqui, ó, o círculo, né, isso aqui seria, essa largura total aqui seria o diâmetro. O raio é a metade, né? Então, por isso que a gente tem que dividir por 2 ali. Então eu dividi 0,10 por 2, deu 0,05. Vezes o comprimento de cada tubo. O comprimento que foi dado no enunciado de cada tubo ali é 20 metros. Então aqui vezes 20. Volume do cano vai ser igual π. Aqui então eu vou fazer 0,05 elevado ao quadrado, que dá 0,0025. E aqui então eu vou fazer 0,025 vezes 20, que dá 0,05. Aí que eu posso trocar de lugar por π, que nem eu fiz no outro, também em metros cúbicos. Então esse é o volume de um cano, mas são 4 canos que levam essa água até os reservatórios menores. Então aqui eu vou ter que multiplicar por 4 canos. Isso vai me dar o volume total de todos os 4 canos. 4 vezes 0,05 dá 0,2 π metros cúbicos. Então agora nós temos o volume somado aqui de água dentro de cada um daqueles canos ali de 20 metros. Então agora nós vamos para o 3, volume nos reservatórios auxiliares, que são esses reservatórios menores. Quando abrir o registro aqui em cada um deles, a água que estava de repente nesse nível aqui vai descer um pouco, né, para cá, porque ali no enunciado falava pelo princípio dos vasos comunicantes. O que acontece? Se aqui vai descer, né, vai empurrar aqui pela pressão da água, vai preencher os canos e aqui o nível vai subir. Então a altura ali, né, vai marcar uma determinada altura de água em cada um deles aqui, que vai ser a mesma, né? Então por isso é que agora aqui, quando a gente for calcular o volume nesses reservatórios, a altura de nível de água eu não vou ter, que nem eu tinha nos outros. Lá no início eu sabia qual era a altura de água que tinha aqui dentro desse reservatório grande. Mas depois que eu abri o registro, esse nível aqui desceu e aqui subiu. E eu não sei que valor é dessa altura aí. Então aqui eu não vou ter o valor de H. Então o que vai acontecer? Eu vou ter que deixar dessa forma assim, ó, o volume. Chamei de volume 3 aqui porque eu coloquei que o item 3 era os reservatórios auxiliares, né? Então, mesma coisa, π vezes o raio. No enunciado foi dado que cada um desses cilindros aqui tinha raio 1,5. Então, nesse caso aqui, em vez de dar o diâmetro, já deu o raio. Eu não preciso dividir por 2. Então, aqui 1,5 elevado ao quadrado vezes H. Aqui a gente não tem, vai ficar com H por enquanto ali. Então, volume 3 aqui vai ser igual ao π. 1,5 elevado ao quadrado é 1,5 vezes 1,5, que dá 2,25 vezes o H. Eu ainda posso escrever dessa forma aqui, né? 2,25 πH. Mas que valor é esse? Por enquanto a gente não tem valor, vai ficar assim mesmo. Só que eu calculei de um deles só. São 4 reservatórios, então eu ainda tenho que multiplicar por 4 aqui. 2,25 vezes 4 vai dar 9 πH. Esse vai ser o volume dos 4 reservatórios menores. Então aqui no item 4 nós temos o volume no reservatório central. Mas o senhor já não calculou o volume no reservatório central? Calculei, mas eu calculei com a altura de água inicial. Acontece que quando eu abri os registros aqui na saída dos canos, a água desceu e aqui subiu. Então o nível que eu tenho não é mais o mesmo lá no item 1. Então por isso que agora eu vou ter um novo volume. Só que tem um pequeno problema, jovem gafanhoto. Nesse caso aqui, agora no item 4, eu não vou ter o valor da altura do nível 4. Então eu vou ter que V4 igual a π. O raio lá
do cilindro maior era 2, né? Então a gente já tinha calculado, deu 4 vezes H. Então o volume 4 aqui vai ser 4πH. E aqui não tem que multiplicar por 4 porque é um só, né? É só desse aqui. Então só tem um. 4πH. Uma observação importante a fazer é que essa altura desse nível aqui vai ser agora a mesma altura desse nível aqui, pelo princípio dos vasos comunicantes. Quando desce aqui e aqui parou de subir, o nível de água aqui vai ser o mesmo nível de água aqui. Esse é o princípio dos vasos comunicantes. Então note que esse exercício aqui, além da parte matemática, ele está partindo para uma parte de física também. O volume total de água antes de abrir os registros tem que ser igual ao volume total de água após abrir os registros, né? O que significa isso? Eu tinha o registro grande cheio, né? E quando eu abri o registro, a água desceu e preencheu os canos e mais os cilindros auxiliares. Então não se perdeu água aí, apenas eu estou deslocando uma parte da água de um lugar para outro. Então a quantidade de volume de água que eu tenho antes tem que ser igual ao volume de água que eu tenho depois de abrir os registros. Então aqui o volume antes que eu tinha era o V1, se vocês lembrarem, né? Que eu calculei lá, o V1 era o volume do cilindro grande. E o V2, o V3 e o V4 é o volume dos auxiliares, né, mais o volume dos canos, mais o volume do cilindro grande após eu abrir os registros. Lembrando que o volume 2 deu 0,2π, o volume 3 deu 9πH, o volume 4 deu 4πH. Bom, o que ocorre aqui? Aqui eu tenho um número sozinho, porque o π é um número. Se eu multiplicar 0,2 por 3,14, eu vou obter um número aqui. Já aqui não, eu tenho 9 vezes π vezes H. Aqui eu tenho 4 vezes π vezes H. Eu tenho uma incógnita, uma variável, o H, que é o nível de água do cilindro grande e dos cilindros auxiliares. Então, eu não posso resolver esse 0,2π com esse 9πH, que eu não posso fazer essa soma, porque eu tenho um H aqui multiplicando. Aqui não tem, aqui tem. Então, eu vou poder resolver esse número com esse número sozinho. Esse número aqui com essa letra, com esse número aqui com essa letra. Aqui eu posso resolver, porque os dois estão multiplicando πH. Então o que eu posso fazer? Que eu posso passar esse 0,2π para o outro lado, está somando aqui, né? Não existe troca de sinal, existe a troca de operação, está somando de um lado, passa subtraindo para o outro. Então 13,2π menos 0,2π vai ser igual 9πH mais 4πH. Mas se você quiser somar aqui, você não pode somar? Pode. Então aqui, 13,2 menos 0,2 vai dar 13π. Tá? E aqui então, 9πH mais 4 vai dar 13πH. Aqui eu tenho π desse lado e π do outro. Então, por isso é que nesse exercício aqui, nem foi dado no enunciado, que às vezes no Enem eles colocam lá, ou utilize o π aproximadamente 3,14, ou utiliza, tem caso até que manda utilizar o π valendo 3, né? Mas nesse caso aqui não há necessidade disso, porque eu posso cortar π com π. Eu não mereço isso. Então, cortei aqui, π com π, vai sobrar então só o 13 aqui igual ao 13H. Olha como está ficando a coisa mais fácil, né? Então aqui o 13 está multiplicando o H, passa para o outro lado dividindo. Então eu vou ter H igual a 13 dividido por 13. Ou seja, o H vai ser igual a 1 metro. O que significa esse 1 metro? O nível de água que vai estar tanto nos cilindros auxiliares quanto no cilindro central. Todos eles vão estar com um nível de água de 1 metro, preenchendo todo aquele volume de água que eu tinha antes após abrir o registro. Isso é a opção da letra D, então, da prova rosa. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal do Professor Viegas.